Muito boa noite, minha gente. Muito boa noite a todos e todas que estão aqui. Muito boa noite. Essa é a live que eu sempre faço aos domingos, às 20 horas, né? Às 8 horas da noite. Essa live hoje ela segue um roteiro que eu tenho pesquisado, faz parte de um projeto de pesquisa. Boa noite, Plínio. Faz parte de um projeto de pesquisa que eu já venho há muito tempo, né? Que é sobre a extrema-direita católica nas redes digitais. E hoje eu vou fazer uma live em que eu vou tratar dessa extrema-direita católica, mas na relação dela com a chamada teologia da libertação. É público e notório, isso está nas redes digitais, isso está em documentos, isso está em livro, que essa direita católica, ela antipatiza a teologia da libertação, ela tem críticas severas à teologia da libertação e ela, obviamente, ela tem uma posição diametralmente oposta à teologia da libertação. Então, não é novidade para ninguém isso. Significa dizer, são posições absolutamente antagônicas, né? É verdade. De fato não há o que dizer, é verdade. Eu acho que o que a gente pode dizer aqui é tentar caracterizar quais são as fundamentais divergências entre essa direita católica e a teologia da libertação, né? E esse é o papel nosso aqui, que há uma divergência de fundo que torna ambas as experiências de igreja antagônicas, é um fato. Não há o que dizer, não há o que acrescentar, não há o que justificar. De fato, são antagônicas, ponto. O nosso papel aqui é fundamentalmente discutir o papel, digamos assim, tanto da extrema-direita católica como da teologia da libertação e o que de fato elas são enquanto diferença, né? Enquanto diferença. Esse é o, digamos assim, o papel que eu pretendo aqui, de certa forma, justificar, né? Apresentar enquanto projeto, né? Divergente. Então eu entendo que há um papel fundamental em termos de antagonismo entre a teologia da libertação e a direita católica, entre a extrema-direita católica e a teologia da libertação. São antagônicas, não há o que dizer, não há o que justificar, mas o que há, na verdade, para um sociólogo da religião, para um filósofo da religião, ou mesmo para um teólogo, é explicitar as diferenças, né? Dizer, de fato, onde estão as divergências para que duas experiências numa mesma igreja sejam antagônicas. Veja, eu não estou dizendo que são apenas divergentes. Não, eu não estou dizendo que são divergentes, né? Eu estou afirmando categoricamente que são antagônicos. Há uma diferença entre divergência e antagonismo, né? Há uma diferença de fundo, né? A divergência, ela apenas explicita uma diferença. E, obviamente, ser diferente não implica não conviver. Então, na divergência, você pode conviver. No antagonismo, não há possibilidade. Então, essa é a diferença absolutamente fundamental. Daí, quando isso nós trazemos para a teologia, fica mais visível ainda. Então, a divergência, ela de certa forma sempre existiu na igreja, não é? Vamos lá, logo no começo da igreja cristã, havia uma divergência fundamental entre Pedro e Paulo. Havia uma divergência.
Pedro e Paulo não eram antagônicos, eles eram divergentes, né? Na primeira comunidade, por conta de uma concepção de missão que tinham, né? Paulo acreditava que deveria ser levado a mensagem do Evangelho para os gentios e para além dos judeus. Paulo era um missionário cosmopolita. Paulo era um missionário que acreditava na universalidade da mensagem do Evangelho. Isso era o apóstolo Paulo, está nas cartas dele, inclusive. Paulo era um missionário cosmopolita, não há a menor dúvida, né? E ao converter-se, né, Paulo acreditava que o Evangelho deveria ser levado para além dos judeus, né? O Evangelho não deveria ficar restrito à conversão dos judeus, mas deveria ser levado para além dos judeus, para aqueles que no Novo Testamento chamam-se de, entre aspas, gentios. Os gentios ou pagãos. Pedro acreditava que não. Deveria limitar-se aos judeus, até porque Jesus vinha, não é, da tradição judia. Essa era a divergência entre Pedro e Paulo. Isso chama-se divergência. Assim como você vai encontrar divergência entre a filosofia de Tomás de Aquino e a de Santo Agostinho, são divergências, não são antagonismo. Antagonismo é quando não há nenhuma possibilidade de diálogo, não há nenhuma possibilidade de convivência. Então Pedro e Paulo tinham divergência, brigaram por essa divergência, mas conviviam no mesmo projeto evangelizador, né? Tomás de Aquino divergia de Santo Agostinho, mas ambos, apesar da diferença de tempo, Santo Agostinho está no século V, Tomás de Aquino no século XIII, apesar da diferença de tempo, eles se sabiam da mesma igreja. O que nós estamos vivendo agora, e eu acho isso muito importante que destaquemos, o que temos em relação à chamada direita católica e a teologia da libertação é um antagonismo. Essa é a minha hipótese, essa é a maneira com que eu trabalho, né? Essa é a maneira que eu compreendo, não é, a situação da igreja atual. O que há entre a teologia da libertação e a direita católica é um antagonismo. Lamento ter que dizer, né? Mas é importante que se diga isso, né? É importante que se diga, né? É importante, é fundamental que se diga isso. Você tem um antagonismo, né? O que é que garante, o que é que nos diz o antagonismo? Nos diz que é impossível a convivência no mesmo espaço, impossível o mesmo projeto evangelizador. É um fato, não é? Eu entendo que da parte do episcopado, do papado ou do cardinalato haja uma tentativa de manter o rebanho unido, manter a unidade do rebanho, a figura do Papa é sinal da unidade. Eu entendo todos esses argumentos, alguns inclusive teológicos, alguns argumentos clássicos. Por exemplo, o argumento do papado é um argumento clássico. É um argumento clássico, o Papa é sinal de unidade. É verdade. Eu não tenho dúvida que o Papa é sinal de unidade. Mas o Papa é sinal de unidade quando você tem uma vivência na igreja. O Papa é sinal de unidade quando, na verdade, você tem uma experiência cristã de fato na igreja, né? O Papa não pode ser sinal de unidade quando eu estou na igreja e eu ataco o Papa. O Papa não é sinal de unidade. Então, assim, por exemplo, a maneira como a extrema-direita católica ataca o Papa indica que ela não quer unidade, que ela não vive a unidade, que ela não vive comunhão nenhuma. Isso é um fato que nós temos que entender e para entender a igreja contemporânea. De um modo geral, se quer entender a igreja contemporânea pelo passado dela, né? Se você fica apenas no passado, você não entende a igreja contemporânea, você cai numa espécie de anacronismo, né? Então, assim, o problema não é o passado da igreja. O problema é compreender a igreja no mundo contemporâneo. A igreja católica romana, por exemplo, né? E eu acho que não é um problema apenas da igreja católica romana. Isso é um problema do cristianismo. Isso é um problema do islamismo. Isso é um problema das religiões monoteístas. Tal. Então não é apenas um problema do catolicismo romano. Agora, o catolicismo romano, por ser uma religião muito grande e milenar, isso fica mais explícito, né? Fica mais explícito. O que fica mais explícito? Que a divergência, ela não é mais divergência, ela é antagonismo. Entendeu? Então você
não tem propriamente divergência, mas você tem antagonismo. Então, essa é a minha hipótese, a hipótese a partir, inclusive a partir não tanto de leitura sociológica, mas principalmente de leitura teológica. Veja, existe uma posição hoje na extrema-direita católica de rejeitar completamente tudo que veio depois do Papa João XXIII. Então, digamos assim, o primeiro elemento fundamental para entender a identidade da extrema-direita católica hoje, que age nas redes digitais, mas age também fora das redes digitais, age nas paróquias, dioceses e movimentos, é você compreender que a extrema-direita católica ela tem uma eclesiologia, uma concepção de igreja, que basicamente para em o Papa Pio XII. Então a ideia da extrema-direita católica é voltar ao Papa Pio XII, voltar para o Papa Pio XI, Pio X, Pio IX, na verdade voltar aos papas do passado, pelo menos até o Concílio de Trento, né? Então eu diria que esse projeto, ele é um projeto que inviabiliza a própria igreja. Veja, eu trabalho com a seguinte hipótese que eu analisei estudando a extrema-direita católica, seus documentos, seus livros, sua teologia, seus eventos, etc. Tudo isso eu estudei, né? E anotei, etc. E pretendo, quem sabe, escrever um livro sobre, né? Veja, a extrema-direita católica, se ela triunfa, ela inviabiliza a igreja. Se a igreja triunfa, se essa extrema-direita católica ela triunfa, por exemplo, se ela elege um papa, se ela tem a maioria dos cardeais, dos bispos, dos padres e dos leigos, ela acaba com a igreja. Porque, veja, ela coloca a igreja num encalacramento. O projeto da extrema-direita católica, no fundo, lá no final, é encalacrar a igreja, significa dizer, fechar a igreja. E ao fechar a igreja, ela, de certa forma, ela impede qualquer forma de diálogo com o mundo, ela impede qualquer forma de diálogo com outras pessoas, ela impede, na verdade, uma experiência autêntica de cristianismo. O cristianismo não pode ser uma religião fechada, eles não entenderam isso. Veja, eles, na verdade, inventam um tipo de catolicismo muito particular, porque o cristianismo é uma religião por natureza universal. Ele não suporta encalacramento. O cristianismo não suporta encalacramento. Veja, quando Jesus, sendo judeu, cria uma situação diferente do judaísmo e demonstra as contradições do judaísmo, Jesus demonstra as contradições do judaísmo pelo seu encalacramento, pelo seu provincianismo, pelos seus limites. Jesus quer uma experiência universal de religião. Jesus não quer mais a experiência particular de religião que os judeus professavam. Veja, Jesus diverge do exclusivismo judaico. Jesus diverge do exclusivismo judaico. A ideia de que Deus viria apenas para os judeus. Jesus mostra, Deus vem para os judeus, mas também para além dos judeus. Jesus veio para os judeus e para além dos judeus. Significa dizer, o judeu não é mais aquele povo privilegiado que unicamente receberia o Messias. E o Messias seria o depósito da fé do judaísmo. Jesus diverge disso, minha gente. Veja, e no que eu estou dizendo, não tem nada de antissemitismo. Jesus não era antissemita, longe disso. Jesus era um judeu. Só que Jesus era um judeu dissidente. Jesus era um judeu universalista. Jesus era um judeu inclusivista. Os judeus da Palestina do século I eram exclusivistas. Essa é a diferença absolutamente fundamental do cristianismo para o judaísmo. Não é que o cristianismo é melhor do que o judaísmo. Não é que o judaísmo é melhor do que o cristianismo. Não é isso. Não é. Se engana quem acha isso. Isso é uma leitura, eu diria, tola. Não tem nada de teologia. A divergência fundamental entre Jesus e o seu judaísmo, Jesus era judeu, Maria era judia, José era judeu. Então, Jesus era judeu, isso é um fato incontornável. Só que Jesus se torna um judeu dissidente por uma razão fundamental. Jesus era inclusivista e os judeus eram exclusivistas. Isso quer dizer, Deus, o Messias, veio para os judeus, ponto, para mais ninguém. Jesus definia que o Messias vem para os judeus e para além dos judeus, né? É lindo aquele encontro que ele tem com aquela mulher na fonte, né?
A mulher está tirando água e Jesus pede água à mulher. Eu acho um dos momentos mais bonitos do Evangelho, né? E Jesus pede água à mulher, não é? E a mulher concede água a ele. E depois ele diz para a mulher: olha, da água, essa água que tu me deste é uma água comum. Agora, a água que eu posso te dar, dessa não terás mais sede. É aquela água em que não terás mais sede. É muito bonito, porque a mulher é uma judia, né? E Jesus está dizendo: veja, a água que eu tenho para te dar, obviamente Jesus queria anunciar àquela mulher um projeto de salvação. Jesus queria tomar a água como metáfora para falar de um projeto de salvação, né? Bonito isso. Jesus era muito parabólico, né? A parábola e a metáfora sempre fez parte da figura de Jesus que aparece nos 4 evangelhos, né? Então, o projeto de Jesus era um projeto de salvação universal. Aqui começa, minha gente, o primeiro erro teológico da extrema-direita católica. O projeto da extrema-direita católica, ele é um projeto exclusivista, no sentido judaico do século I, da Palestina do século I. Sendo um projeto exclusivista, eles sabem quem deve pertencer e quem não. Por isso que o critério da extrema-direita católica é sempre falar em pecado. Fulano está em pecado, logo não pode ser católico. Fulano está em pecado, logo não pode ser católico. Então, assim, eles têm sempre um critério do pecado. Sempre o critério do pecado. E, consequentemente, eles se fecham, né, para quem não é puro. Que era muito semelhante aos judeus do século I, né? Pureza e impureza, né? Quem é puro e quem não é puro. Não é? Jesus rompe com isso. Jesus rompe com isso e abre o cristianismo para um projeto universal. Essa é a diferença teológica fundamental. A extrema-direita católica, ela não compreende isso. Por quê? Porque a direita católica, ela é pouco evangélica, ela é pouco bíblica, né? Eu disse isso a um colega, não passa de colega também, que ele é ligado a essa, ele acredita nessa direita católica, tal, ele é filiado a um grupo da direita católica. Ele ficou revoltado: como nós não somos bíblicos, como nós não somos evangélicos, nós queremos cumprir a fidelidade do evangelho. Na verdade, não acontece isso, né? Eles fazem uma defesa do magistério da igreja que é maior do que a do evangelho. Eles fazem uma defesa do magistério da igreja que é maior do que a Bíblia, né? E ele ainda me disse: olha, quem defende algo para além do magistério da igreja é protestante. O que também não é verdade, isso é um erro primário, né? Entender que o evangelho, que a Sagrada Escritura é a base do magistério da igreja, que não existiria magistério da igreja sem a Bíblia, não tem nada a ver com protestantismo, tem a ver com fidelidade à Sagrada Escritura, né? O que a extrema-direita católica não é fiel à Sagrada Escritura. Eles estão longe da leitura bíblica. Inclusive, eles fazem muito pouco leitura da Bíblia, eles conhecem pouco leitura da Bíblia, eles conhecem pouco exegese bíblica, eles conhecem pouco hermenêutica bíblica. É uma coisa impressionante. Eles conhecem tudo que de fato é bíblico, muito pouco. Você pode olhar os programas, está tudo no YouTube. A minha base hoje é o YouTube. Eles estão lá, eles têm canais, eles têm youtubers, eles têm programas. Observem, façam o que eu fiz, eu observei, anotei e tal. Os programas dele, as aulas deles e tal. É tudo calcado numa ideia da cabeça deles de magistério da igreja, em certo documento da igreja, e muito pouco evangélicos. Eles são muito pouco bíblicos e tal. Ora, essa teologia da extrema-direita, ela acaba sendo uma teologia altamente exclusivista. Ela trabalha com a noção de exclusividade católica, de exclusividade cristã, de que só é cristão quem pratica certos ritos católicos. Logo, a Igreja Católica é a verdadeira, logo, fora da Igreja Católica não há salvação. Essa é a lógica de uma baixa teologia da extrema-direita católica. Para mim, profundamente equivocada, né? Já digo de cara, né? É profundamente equivocada. E todos que eu tento debater dessa direita católica, eles não querem debater sério, porque não encaram a Sagrada Escritura como a base de todo o cristianismo. Não existe cristianismo sem a Sagrada Escritura. Pode existir outra religião, outro grupo, uma seita qualquer. Agora, o cristianismo, ele tem como base teológica fundamental a Sagrada Escritura. Não tem sentido, né? É isso que eles não querem compreender. Então, veja, nesse sentido, a teologia da extrema-direita católica, ela é muito marcada pelo antimodernismo, né?
eles são contra qualquer experiência moderna, ciência moderna, cultura moderna tal, né? Eles são sempre do contra, né? E de fato, isso foi um momento da igreja. Foi um momento da igreja. Uma igreja muito antimoderna. Uma igreja muito centrada em si mesma, né? E quem quiser, recentemente eu vi um filme no Recife, muito interessante, chamado O Sequestro do Papa, de um dos grandes diretores italianos, um dos últimos, né? Porque ele já está com 84 anos, que é o diretor Marco Bellocchio. Marco Bellocchio fez um filme extraordinário chamado Sequestro do Papa, que é a história de um momento do Papa Pio IX. O Papa Pio IX no século XIX, o Papa mais reacionário que tem, porque ele é um Papa instintivamente antimoderno. Para ele, qualquer coisa do mundo moderno era pecado, inferno, diabólico, etc. Né? E ele comete um erro primário, que é sequestrar o menino, porque o menino estava no estado pontifício, inventaram que o menino tinha sido batizado, ele sequestra o menino, não é? E o menino era judeu, né? E tira o menino da família. É uma cena pesadíssima logo no começo do filme. Mas eu recomendo que vejam esse filme, eu acho que é fundamental, quem tiver interesse. E você entende o que é a mentalidade antimoderna da igreja encarnada no Papa Pio IX. Eu falei aqui do filme O Sequestro do Papa, de Marco Bellocchio. Ora, essa extrema-direita católica, ela é antimoderna, ela é medieval. Por exemplo, ela toma o tomismo. O que é o tomismo? É a leitura que Tomás de Aquino faz da filosofia de Aristóteles, é a cristianização de Aristóteles. Então, a extrema-direita católica, ela para no tomismo. Repare, o tomismo é do século XIII, minha gente. Ela para no tomismo. E uma coisa que é fundamental, que eu disse aqui e repito, não é? A extrema-direita católica, ela é muito pouco evangélica e muito pouco bíblica, não é? Eu diria que a extrema-direita católica se baseia numa tradição ou numa concepção de magistério da igreja, pelo menos até Pio XII, né? Pelo menos até Pio XII. Essa concepção de magistério da igreja, ela é muito dogmática, né? E não só dogmática, ela é muito limitada, né? Ela é muito limitada porque ela entende uma ideia de magistério da igreja muito vinculada aos seus interesses particulares. Quer dizer, o magistério da igreja que a extrema-direita católica defende é o magistério da igreja que defende seus interesses. Por exemplo, seus interesses antimodernos, seus interesses maniqueístas, seus interesses de propagar o terror, o inferno, o demônio, etc. E tal. Então, nesse sentido, é um magistério da igreja muito interessado, né? Depois, eles afirmam sempre categoricamente que qualquer coisa fora disto, qualquer coisa fora deste magistério da igreja que eles definem, é protestante, é herético, é apóstata. Ele adora essas palavras, né? É uma coisa que eu já percebi que é uma coisa absolutamente insistente na extrema-direita católica. É falar de palavras como inferno, heresia e apostasia. Então, assim, qualquer um que esteja fora desse magistério da igreja que eles defendem é herético, é apóstata, está com o diabo. Então. É impressionante, eles decoraram isso. Às vezes eles nem analisam, né, quem eles colocam no inferno. É impressionante, chega a ser risonho, porque eles nem analisam quem são os heréticos deles. Então, uma coisa chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo, porque de fato quem eles definem que vai para o inferno, ou que são heréticos, ou que estão na apostasia, de um modo geral não são. Por exemplo, a extrema-direita católica no Brasil diz que o padre Júlio Lancelotti é um herético. Veja que bobagem, né? Que bobagem. Então, né? Nem precisa rebater isso, mas se for necessário, né? Se rebate. É uma bobagem. O padre Júlio Lancelotti não só não é herético, como o padre Júlio Lancelotti é um dos poucos cristãos da igreja católica. Eles não entenderam isso. Porque, na verdade, a extrema-direita católica ela tem dificuldade de entender quem é cristão, né? Ela está muito mais preocupada em saber quem é católico do que quem é cristão, né? Isso eu acho que é o que a gente chamaria de erro primário, né? Agora, essa extrema-direita católica, ela tem um projeto muito nítido, né? Nisso, eu acho que é importante saber, né? Ele tem um projeto muito nítido. Esse projeto dele está baseado num tipo de teologia que defende duas coisas. A teologia da extrema-direita católica hoje no Brasil defende duas coisas. A primeira, a ideia da volta de uma neocristandade. O que é a neocristandade? É uma experiência de igreja anterior ao Vaticano II. É uma experiência da igreja que tem um papel principalmente em Pio IX.
que é o Papa do século XIX, que defendia a igreja como o único depósito de salvação, e quem estivesse fora da igreja estaria na perdição. Isso chama-se neocristandade. É a atualização da cristandade medieval, né? Então, o projeto de neocristandade é um projeto que caracteriza a extrema-direita católica, é o objetivo dela, é o horizonte dela, etc. A segunda característica desse projeto de neocristandade da extrema-direita católica, eu diria que é uma situação consequente a isso, né? Que é consequente à neocristandade. Qual é a consequência da neocristandade? É a tentativa de recatolicizar o mundo. Recatolicizar o mundo, tornar de novo o mundo católico aquele mundo que foi perdido com a separação entre igreja e Estado. Tanto a recatolização do mundo como a sua neocristandade é o projeto que define toda a ação missionária da chamada extrema-direita católica. Eu acho pouco provável que eles consigam isso. Se conseguirem, acaba a igreja. Se conseguirem, a igreja vira uma seita. Por isso que eu acho que eles não vão conseguir. Porque, no fundo, a recatolicização e a neocristandade quer transformar a igreja numa seita, ponto. Esse é o problema. Então, nesse sentido, entendendo esse projeto da extrema-direita católica, nós podemos compreender agora por que a extrema-direita católica é antagônica à teologia da libertação, né? Eu vou demonstrar agora aquilo que eu afirmei no começo da live, para os que chegaram agora. Eu afirmei que eu vou provar que a extrema-direita católica é antagônica à teologia da libertação, que a teologia da libertação é antagônica à extrema-direita católica. Eu expliquei o que é antagonismo e o que é divergência, qual a diferença de antagonismo para divergência. Então, assim, em diversos momentos da igreja você teve posições teológicas divergentes. O que está ocorrendo agora é o que eu chamo de antagonismo. Significa dizer, são dois projetos antagônicos. Apesar de estarem numa mesma igreja, são absolutamente antagônicos. A extrema-direita católica e a teologia da libertação. Veja, a teologia da libertação, ela primeiramente, ela já diverge na sua raiz, ela diverge da extrema-direita católica. Qual raiz? A teologia da libertação, ela é uma teologia moderna. Significa dizer, a teologia da libertação reconhece valores na ciência moderna, reconhece valores numa articulação com as ciências humanas. Significa dizer, a teologia não se explica a si mesma, a teologia precisa de outra ciência para ampliar seu conhecimento. Significa dizer, se a teologia é o conhecimento sobre Deus, ela precisa das ciências particulares para ampliar o conhecimento de Deus. Significa dizer, quando a teologia quer conhecer a sociedade, ela não pode conhecer por ela mesma, ela precisa da sociologia para isso. Quando a teologia precisa analisar a situação de pobreza, a teologia não é uma área que trabalhe, que define o que é pobre, mas há economia para isso. Então, significa dizer, existe as ciências humanas, elas são mediações socioanalíticas para a teologia. Isso é uma definição da teologia da libertação. Eu fui aluno de um padre, que eu tenho a maior honra de dizer que fui aluno dele. Para mim, um dos maiores teólogos que eu conheci na minha vida, chama-se José Comblan, Padre Zé Comblan, né? O Padre Zé Comblan, dos teólogos que eu conheci e li, ele é um dos maiores teólogos, né? O Padre Zé Comblan, ele tinha uma concepção de teologia, ele era um homem absolutamente moderno, né? Ele era um belga que basicamente se tornou brasileiro, ele morreu no Nordeste do Brasil, ele morreu na Bahia, né? O Padre Zé Comblan, ele dizia uma coisa muito correta quando eu fui aluno dele. Ele dizia, a teologia, ela precisa das ciências, porque as ciências são mediações da teologia com o mundo. As ciências se tornam a mediação da teologia com o mundo, o médium da teologia com o mundo. Significa dizer, quando a teologia rejeita as ciências, ela se fecha em si mesma, ela vira uma bolha, ela vira uma coisa sectária. Toda vez que a teologia se fecha em si mesma, toda vez que a teologia rejeita outros saberes que poderiam ampliar o seu próprio saber, e ela se fecha, ela se torna sectária, ela se torna uma bolha, ela se torna uma seita conceitual. E é muito ruim isso, muito ruim para a teologia. Ora, a teologia da libertação, ela se propõe ser o contrário. Para a teologia da libertação, a ciência moderna tem seus valores e cabe à teologia discernir
Quais valores são importantes para a teologia? Isso é a teologia da libertação, né? A teologia da libertação tem nas ciências humanas aquilo que o padre Comblan chamava de mediação socioanalítica. A sociologia é uma mediação socioanalítica para a teologia. A antropologia é uma mediação socioanalítica para a teologia. A economia política é uma mediação socioanalítica para a teologia. Por isso que a extrema-direita católica não entende. Ora, a teologia da libertação é marxista, comunista, não sei o quê. Não, não é que a teologia da libertação é comunista, não é isso. Não é que a teologia da libertação é marxista. É que a teologia da libertação lê Karl Marx sem medo. Veja, a teologia da libertação lê Karl Marx sem medo. Marx não é demônio, Marx não digamos assim, nenhuma desgraça. Na verdade, Marx é uma mediação socioanalítica. Marx representa a ciência, Marx representa a inteligência, Marx representa o saber que pode ajudar a própria teologia. Ele não entende isso. Veja, a teologia da libertação, diferentemente da extrema-direita católica, ela não tem medo das ciências. A extrema-direita católica, a teologia dela é tornar a igreja uma bolha sectária separada do mundo, porque tudo no mundo é pecado. Isso é a extrema-direita católica. A teologia da libertação é o contrário. Ela entende que o mundo não é só lugar de pecado e perdição, mas o mundo também é lugar de salvação. Consequentemente, eu preciso compreender esse mundo, eu preciso entender esse mundo para entrar nele. Para isso, eu preciso das ciências, eu preciso das mediações socioanalíticas, como dizia o padre Zé Comblan. Eu fui aluno do padre Zé Comblan, né? Zé Comblan repetia isso para a gente. Toda teologia tem que trabalhar com mediações socioanalíticas, dizia Comblan. As mediações socioanalíticas são mediações que ajudam a teologia a compreender o mundo que ela quer evangelizar. Você não evangeliza o que não conhece, dizia o padre Comblan. Você não se torna um missionário de um mundo que você não conhece. Tornar-se missionário de um mundo que não conhece é tornar-se um sectário, né? É tornar-se, na verdade, fazer a apologia de uma seita. O cristianismo não pode ser uma seita. E para a teologia da libertação é absolutamente fundamental a inserção no mundo. Nesse sentido, a teologia da libertação ela tem uma concepção de pastoral. E isso eu acho fundamental. Essa é a grande divergência, né? A grande divergência da teologia da libertação para a extrema-direita católica, né? Por quê? Porque a teologia da libertação ela tem uma concepção de pastoral em que a pastoral é presença e não doutrinação. A pastoral é presença e não doutrinação. A extrema-direita católica defende a doutrinação e não a presença. Significa dizer, o que é a presença para a teologia da libertação? É estar junto com o povo, é conhecer o seu povo, é conhecer quem vai evangelizar, é, acima de tudo, conhecer o mundo. A teologia da libertação defende uma coisa fundamental: o cristão é uma presença no mundo. Essa é a tese absolutamente fundamental, não é, da teologia da libertação. O cristão é uma presença no mundo, não um doutrinador. Não um doutrinador. Veja, para a teologia da libertação, quem tem a verdade do mundo é Deus, não somos nós. Para a teologia da libertação, Deus tem a verdade do mundo, não nós. Nós não temos verdade alguma. O que nós temos é um conhecimento aproximado. Para a teologia da libertação, todo conhecimento sobre o mundo é um conhecimento aproximado. Não existe conhecimento definitivo, absoluto. O conhecimento absoluto fica a cargo de Deus, não do ser humano. Veja, isso é uma posição teológica fundamental, minha gente. Obviamente, eu estou falando aqui para quem é cristão, católico e tal. Quem não é, fica como conhecimento, né? Como curiosidade e tal. Porque eu estou falando aqui numa linguagem teológica, né? O sentido pastoral do cristão no mundo é ser presença e não doutrinação, né? Porque para a teologia da libertação, doutrinação não é evangelização. Doutrinação é forçar as pessoas a acreditarem numa coisa que elas não vão acreditar nunca. Nunca. Isso é tolice. A doutrinação é uma obrigação. E a fé, ela não pode ser obrigação. Quem acredita que a fé é uma obrigação não entendeu a fé. E não entendeu a fé de Jesus de Nazaré, não entendeu a fé do apóstolo Paulo, não entendeu a fé de São Francisco de Assis e não entendeu a fé da própria teologia contemporânea. É uma pena, né? Há um teólogo católico que eu gosto muito, que me influencia muito. É um teólogo alemão chamado Karl Rahner, com R. R-A-H-N-E-R, Rahner. Karl Rahner. Esse Karl Rahner, ele tem um livro chamado Curso Fundamental da Fé, né? E ele vai trabalhar uma noção de fé que me interessa demais. É dele que eu
me inspiro muitas vezes para discutir a fé. A fé é presença, presença do cristão no mundo, né? Só que ele vai dizer uma coisa muito interessante: a fé tem uma hierarquia, ela não é qualquer coisa, né? A fé tem coisas mais importantes. Segundo dizer, a fé ela é baseada em critérios importantes que definem o destino do ser humano, né? Tem coisas mais importantes. Então, por exemplo, né, a partir de Karl Rahner, eu afirmo categoricamente: se um dia provar que Nossa Senhora não ficou virgem e teve mais 3 filhos, isso não acaba a fé de um católico, né? Se um dia provar que a igreja não foi santa e tem um monte de pecado e que o Papa é um pecador total, isso não muda a fé de um católico, né? Se um dia provar que Nossa Senhora teve mais filhos, ou que Nossa Senhora não foi levada ao céu, como disse o Papa Pio XII, 58, isso não muda a fé de um católico. Agora, se um dia se provar que a ressurreição não foi possível, que Jesus não ressuscitou, acabou tudo, acabou. Significa dizer, o critério fundamental para o cristão é a ressurreição de Jesus. Veja, o critério, minha gente, fundamental para o cristão é a ressurreição de Jesus. Veja, se o cristão é gay, isso não tem importância nenhuma. Se o cristão é hétero, isso não tem importância nenhuma. Se a moça é lésbica, não tem importância nenhuma. Se a moça é hétero, não tem importância nenhuma. Porque o critério central é a ressurreição de Jesus, não é a minha identidade sexual. Não é a minha identidade de gênero. Olha, identidade de gênero não é sinônimo de fé. Então, assim, se uma pessoa tem identidade de gênero X, isso não define a fé que ela tem. Porque a fé não está calcada no órgão genital. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvia, meu Deus, tão óbvia, né? A fé não está calcada no órgão genital de ninguém. Entendeu? E o cristão não é fiscal de órgão genital de ninguém, porque não é missão de cristão ser fiscal de órgão genital. O projeto pastoral de um cristão é exatamente ser presença no mundo e não necessariamente ser fiscal de órgão genital de quem quer que seja. Então significa dizer, esse é o papel fundamental do cristão. Ora, essa é o núcleo central da teologia da libertação. A teologia da libertação, ela tem um projeto de fé, ela tem um projeto pastoral, ela tem um projeto missionário, em que não passa em nada na teologia da libertação ser fiscal de órgão genital de ninguém ou ser fiscal da vida pessoal de ninguém. Olha, eu sou muito sincero com as pessoas nesse ponto, muito sincero. E digo a partir de uma experiência teológica. Se você é vizinho de alguém, e essa pessoa que você é vizinho, por exemplo, se você é vizinho de Antônio, e Antônio é casado com Mário, e você acha que isso é uma abominação, um erro, tal, o problema é seu. O problema é seu. Entendeu? Não é deles. Então por quê? Porque não é papel de cristão estar abonando a vida de ninguém. Não é papel de cristão abonar a vida de ninguém. Então não é papel de cristão ajuizar quem é ou quem não é homossexual, quem é ou quem não é heterossexual. Isso não é critério evangélico. Isso não é critério cristão. Isso, na verdade, é moralismo que advém de uma concepção de magistério da igreja. Por isso que a extrema-direita católica adora se apegar nisso. Inventa ideologia de gênero que não existe. Inventa condenação para homossexual que não existe. Inventa condenação para quem é lésbico que não existe. Então, assim, eles vivem de doutrinação acusatória. Quem vive de doutrinação acusatória não entende o mundo. Quem vive de doutrinação acusatória não entende as pessoas. Quem vive de doutrinação acusatória não evangeliza, não tem missão, não tem pastoral, não tem nada no mundo. É apenas um ser doutrinador. E a doutrinação é incompatível com o evangelho. Jesus não é um doutrinador. O doutrinador eram os fariseus. Jesus não era um fariseu. Doutrinadores eram os saduceus. Jesus não era saduceu. Eles não entendem, como diz o padre Comblan. O padre Zé Comblan tem um livro maravilhoso, maravilhoso. Foi meu professor, o padre Zé Comblan. Para mim, o maior teólogo que eu conheci na minha vida, e tive a honra de dizer que foi meu professor. Tenho a honra de dizer, né? Ele já faleceu. O padre Zé Comblan tem um livro chamado Vocação para a Liberdade. Esse livro é meu livro de cabeceira. Vocação para a Liberdade. O padre Zé Comblan diz, o destino do cristão é ser um cristão livre no mundo. Se o cristão não for livre do mundo, ele não testemunha nada. Ser um doutrinador não evangeliza para nada. Para nada.
Entende? Então significa dizer, doutrinar as pessoas para um possível magistério da igreja, doutrinar as pessoas para uma igreja fechada, para uma igreja sectária, doutrinar as pessoas para uma experiência de bolha, não é cristianismo. O cristianismo não é uma religião de bolha, o cristianismo é uma religião universal. Essa é a diferença do cristianismo para o judaísmo. Jesus disse abertamente, ele veio para todos, não para exclusividade. Jesus não era exclusivista, Jesus era inclusivista. Essa é a diferença da extrema-direita católica para a teologia da libertação. A teologia da libertação defende uma teologia inclusivista e não exclusivista. A teologia da libertação defende uma missão no mundo, não uma missão contra o mundo. A teologia da libertação defende uma pastoral no mundo e não contra o mundo. Estar contra o mundo é não evangelizar o mundo, é não evangelizar nada. É viver apenas a partir de uma falsa verdade que o sujeito acredita ter. A verdade não está no mundo, a verdade não é do mundo, a verdade é de Deus. Ninguém tem a verdade, ninguém tem a verdade. Ora, nesse sentido, isso para a teologia da libertação, tá certo? Por isso que nenhum teólogo da libertação tem medo de Karl Marx. Os teólogos leem Marx, porque Marx não é inimigo da teologia. Ora, Marx era um ateu, Marx tinha um projeto de sociedade e tal, mas Marx não é meu inimigo. Marx não é meu inimigo, fica bem claro aqui, né? Marx não é inimigo da teologia da libertação. Né? Por quê? Porque para a teologia da libertação, Marx é mediação socioanalítica. Marx não era teólogo, então eu não posso usar Marx como teólogo, eu não posso cristianizar Marx, eu não posso tornar Marx um homem de fé. Marx era um ateu, ponto. Agora, não era porque Marx era ateu que eu não vou lê-lo. Não era porque Marx era ateu que ele não tem valores. A obra de Marx abriga valores. Por exemplo, o valor da justiça é um valor fundamental no marxismo. Entende? Então, nesse sentido, é um erro da extrema-direita católica viver o tempo inteiro acusando Marx ou com medo de Marx. Primeiro, se você tem medo do autor, você não vai entendê-lo. Essa coisa de cristão ter medo de Nietzsche, ter medo de Freud, ter medo de Marx, esse cristão não é cristão, ele é outra coisa, é um medroso, é um tolo. Um cristão sério não tem medo de Freud, de Marx ou de Nietzsche, de maneira nenhuma. Até porque um cristão sério não quer doutrinar Marx, Nietzsche ou Freud, não quer tornar Freud um cristão. Isso não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Ora, a teologia da libertação, ela entende que a ação do cristão é no mundo. Agora, tem uma questão, eu diria um tema, que é um tema central na teologia da libertação, que aí é o tema que separa completamente a teologia da libertação da extrema-direita católica. Né? A extrema-direita católica é antagônica à teologia da libertação, nesse ponto aqui não há mais reconciliação nenhuma, eu não tenho ilusão. Onde não há reconciliação nenhuma? Numa questão central que a teologia da libertação explora, que é a categoria pobre. A teologia da libertação defende que o papel do cristão é uma ação no mundo em defesa dos pobres. Essa é a novidade. Essa é a novidade. Ora, aí você diz, mas Romero, a teologia da libertação defende que a ação do cristão no mundo é a ação do cristão para defender os pobres, para defender aquele fragilizado, para defender aquele em vulnerabilidade. Tá certo, mas baseado em que você diz isso? Baseado em Karl Marx? Não, não. Baseado no Evangelho. Não, não. Baseado na Sagrada Escritura. Por isso que eu disse no começo, a teologia da extrema-direita católica é uma teologia que está baseada no magistério da igreja e não na Sagrada Escritura. A extrema-direita católica ela não conhece a Sagrada Escritura, ela repete frases soltas. Mas a teologia da extrema-direita católica não é bíblica. A teologia da extrema-direita católica não é evangélica. A teologia da libertação tem no Evangelho a sua base. A teologia da libertação tem na Sagrada Escritura a sua base. Logo, aquilo que a teologia da libertação define como opção pelos pobres é absolutamente evangélico. Sim, mas Marx pode ajudar? Claro que pode. Né? Claro que pode. Né? O pobre da teologia da libertação não é sinônimo do proletariado de Marx. Porque o pobre da teologia da libertação é anterior ao proletariado de Marx. O pobre da teologia da libertação é a vítima do mundo. O pobre da teologia da libertação é o vulnerável do mundo. Antecede ao proletariado de Karl Marx. Agora, o proletariado de Karl Marx também é o pobre da teologia da libertação. Por isso que não há dificuldade dos teólogos da libertação de ler Marx. Marx não é inimigo, Marx é um ateu, não inimigo. Né? Até porque tem muito cristão que não vale nada, que não chega aos pés de Marx. Então, assim, o critério não é necessariamente ser ateu ou não. O critério não é ser gay ou não. O critério não é ser lésbico ou não. O critério não é se ateu ou não. O critério é outro, minha gente. É outro. Se o critério fundamental é a ressurreição de Jesus, se na hierarquia da fé a ressurreição
é aquilo que é fundamental para o cristão, porque é onde o cristão vence a morte. Você quer dizer, o critério não é genital. O que importa é se você é gay ou não é, se você é hétero ou não é. Isso não é critério central para o cristianismo da teologia da libertação. E para mim não era critério para Jesus. E não era critério para o evangelho e tal. Porque o evangelho não estava preocupado com isso. O plano de salvação não pode se limitar a coisas tão pequenas na vida do ser humano. Não é? Eu diria, aqueles que vivem fiscalizando a genitalidade das pessoas são pessoas mesquinhas. São mesquinhos. Não é? E em média desocupados, né? Porque não faz parte do plano de salvação de Deus fiscalizar a genitália de ninguém. Porque isso não é critério e tal. Ora, o ponto central da teologia da libertação é a opção pelos pobres, né? É a opção pelo vulnerável, é a opção pela vítima, é a opção pelo oprimido. Não é? Essa é a questão teológica central, dizia o padre Zé Comblan. Veja, eu entendo que às vezes é difícil compreender isso, não é? Eu trabalho também com teologia, eu dou aula de teologia e obviamente eu demoro mais nisso. Eu tenho aqui em Aracaju um curso de teologia cristã que ocorre na comunidade Bom Pastor, que é uma comunidade católica de esquerda aqui. E a gente tem um grupo que a gente reflete, que a gente lê texto, que a gente pensa à luz da teologia da libertação. É isso. É assim que eu trabalho. Eu não estou preocupado o que o bispo X pensa, o que Papa... Não, veja, para nós, inclusive, esse Papa é muito tranquilo e é muito importante. O Papa Francisco hoje é melhor do que a igreja dele. Melhor do que a igreja. Esse é um fenômeno raro na história da igreja. Olha, de um modo geral, os papas são piores do que a igreja. Esse Papa Francisco, é melhor do que a igreja. E eu digo mais, a extrema-direita católica não compreende esse Papa porque ela não esperava um Papa cristão. Eles não esperavam o Papa cristão. Como o Papa é cristão, ele não entende o Papa. Veja que contradição extraordinária, né? Vejam que contradição extraordinária. Como o Papa se coloca como cristão, a extrema-direita católica não o compreende, né? Porque esse Papa não está preocupado com doutrinar ninguém. Isso que é muito cruel, né? Ele está muito mais preocupado em ser presença no mundo que sofre, mano. O mundo agoniza, minha gente. O mundo agoniza. A lógica do capital vai destruir esse mundo. O capital, olha, ateu, perverso e miserável é o capital. Hoje, quem age diabolicamente é o capital. O capitalismo empobrece, o capitalismo destrói a natureza, o capitalismo destrói o meio ambiente, o capitalismo separa as pessoas, o capitalismo concentra a renda, o capitalismo é um horror. Ora, como é que eu vou estar preocupado com o sexo, não sei de quem é gay e quem não é, se o capitalismo está destruindo as vidas? Quem está destruindo as famílias não é a homossexualidade. Quem está destruindo as famílias é o capitalismo, vamos ser sinceros, né? Vamos ser muito sinceros e tal. Então, nesse sentido, quem destrói a vida humana é a lógica do capital, é a lógica do dinheiro. Não há nada mais nihilista e materialista do que o capital. O capital é, por natureza, nihilista. E o cristianismo é uma religião que abriga valores. Se o cristianismo não abrigar valores, não é cristianismo. Valores de fraternidade, valores de comunidade, valores de partilha e, acima de tudo, valores de solidariedade com quem sofre. Um cristão que não se solidariza com quem sofre é outra coisa, mas não é cristão. É outra coisa completamente tal. Ora, nesse sentido, o papel da teologia da libertação é entender como o pobre é sinal de salvação. É entender como o pobre é lugar de evangelização. Por isso que, nesse sentido, quando a extrema-direita critica o padre Júlio Lancelotti, ela está errada. O padre Júlio Lancelotti é cristão. E a extrema-direita católica é incapaz de ser solidária. Logo, quem é incapaz de ser solidário não pode ser cristão. E não pode ser católico, não é? Ora, e isso é fundamental que nós compreendamos, né? Um cristão, como dizia o padre José Comblan, o cristão é um ser vocacionado para a liberdade. Um ser vocacionado para a prisão não é cristão. Um ser vocacionado para a doutrinação não é cristão. Um ser vocacionado para o moralismo não é cristão. Um ser vocacionado para ser fiscal de órgão genital de qualquer pessoa não é cristão. Porque o cristão é vocacionado para a liberdade. E como dizia o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para a prisão, não foi para a escravidão, não foi para a perversidade ou para a mentira. O pai da mentira é o capitalismo. Eu estou fora, não acredito. Então a extrema-direita católica ela é incompatível, ela é antagônica com
a teologia da libertação. Em síntese, para terminar a live. Minha live só dura 50 a 60 minutos, 1 hora. Em síntese, em resumo, trata-se de 2 projetos antagônicos de igreja e de cristianismo. Repito, trata-se de 2 projetos antagônicos de igreja e de cristianismo. O projeto da teologia da libertação é um, o projeto da extrema-direita católica é outro, mesmo que ambos estejam na mesma igreja que a Igreja Católica Romana. São 2 projetos absolutamente antagônicos de igreja e de cristianismo. Isso para mim é fundamental, não é? E é a partir daí que eu estudo a extrema-direita católica, como ela funciona, como ela age nas redes digitais, qual o seu projeto teológico, os livros que leem, que visão de história da igreja eles têm, etc. É a partir daí que eu estudo, não é? Para entender como essa extrema-direita católica atrai tantas pessoas via as redes digitais. Esse é o meu projeto de pesquisa. Agora, como eu trabalhei muito tempo com a teologia da libertação, como me formei em teologia, muito ligado à teologia da libertação, eu nunca esqueço os meus professores e professoras, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que fui aluno do Padre Zé Comblan, que fui aluno da freira Ivone de Gebara. Tenho muito orgulho de dizer que fui aluno deles, porque eles me ajudaram muito, abriram muito os olhos para entender de fato o que é ser cristão, não é, no mundo contemporâneo. Nesse sentido, agradeço a todos e todas que estão aqui. A nossa live chega aos seus quase 60 minutos. Agradeço demais a todos e todas que estão aqui. Desejo a todos uma boa semana, né, uma semana tranquila, de paz, dentro dos limites, né, do que seja paz nesse mundo tão cruel, né? E desejo que sigamos, né, em frente com esperança, né? Porque o niilismo não é projeto para ninguém, né? E como dizia o apóstolo Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Grande abraço, minha gente, sigamos em paz.